Danilo oficialmente anunciado pelo Flamengo e o Flamengo já correndo para tê-lo disponível à disposição para a final da Supercopa do Brasil. E tem fisiologista já dizendo que ele chegou voando, a gente vai falar sobre isso já já. Flamengo e Sampaio Corrêa, hoje, o vídeo tá saindo agora na quinta-feira, casa cheia, mas time misto. A gente vai trazer a escalação provável, prevista para esse jogo e a expectativa de muita gente. A gente vai dar um número parcial de torcedores no jogo de hoje também. Além disso, tem a situação atualizada de Jorginho e de Vitão e vamos falar da premiação milionária da Supercopa do Brasil. É muita grana, principalmente se tratando de um jogo só. Tudo isso logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai trazer uma série de notícias aí do futebol brasileiro, um pouquinho mais focado aqui no Mengão. As notícias de hoje sobre, primeiro, chegada de Danilo. Foi anunciado oficialmente pelo Flamengo e inclusive já foi até o Ninho do Urubu, conheceu Felipe Luiz, José Boto, falou com Bruno Henrique, já falou por videochamada com o Gerson, no vídeo que a gente soltou mais cedo. Então já tá ambientado, já arrumou o lugarzinho dele lá no vestiário, do lado do Gerson, pediu autorização, inclusive, na ligação pra ele, ó, tô ficando aqui do seu lado, tranquilo, Gerson já deu a autorização pra ele. Então Danilo chegando, e aí, ao contrário do que alguns pensam, criticaram a chegada do Danilo, e aí vou falar a minha opinião, tá? Até tava vendo alguns comentários que eu cheguei a acompanhar isso no processo da chegada do Danilo e também fazendo um paralelo com a chegada da época do Alexandro. O Alexandro era um cara que era do mesmo time, da Juventus, também com uma idade parecida, e lá na Itália, na época que o Alexandro tava para sair, chegou até a ter campanha no Twitter dos torcedores da Juventus para ele sair. Contagem regressiva, uma série de coisas, meio que assim, sai logo, né? Não tá rendendo aqui, coisas nesse sentido. E o Alexandro chegou aqui no Brasil, já tomou a posição, é titular absoluto e sobra no Brasil, porque apesar dele não estar no auge físico da carreira toda, ele ainda tem um bom físico razoável e muita técnica e muita experiência, muita inteligência, então faz com que ele ainda sobre jogando aqui no Brasil. Agora, no caso do Danilo, a reação da torcida da Juventus foi exatamente o oposto. Eles fizeram campanha para o Danilo ficar. Danilo estava de capitão da Juventus até agora, e aí tinha as campanhas lá, capitano, para ele não ir embora, uma série de tentativas de mantê-lo pelo menos até o meio do ano, mas o Danilo optou por vir para o Flamengo, deu declarações dizendo que está realizando o sonho da família, sonho do pai, disse que teve uma parente que quando ele avisou que vinha, não parava de chorar. Então é um cara que escolheu o Flamengo e não é porque ele não tem mais opções, ele tinha inclusive a opção de ir para o Napoli, que é hoje o líder do campeonato italiano, acima da Juventus, inclusive. Então, é uma grande contratação e Danilo tem tudo para ser um dos principais defensores do futebol brasileiro. Vamos acompanhar e ver se essa minha expectativa vai se comprovar. E aí eu quero ouvir de vocês aqui nos comentários se vocês concordam com isso, se acham que Danilo vai chegar mesmo com não só com status, mas chegando mostrando toda essa bagagem que ele tem no futebol e essa parte técnica, física, aliada a muita experiência, se ele vai fazer valer isso tudo e se tornar de fato um dos grandes defensores do futebol brasileiro. E essa palavra defensor é muito emblemática porque inclusive no anúncio dele oficial pelo Flamengo não mencionaram nem lateral nem zagueiro, falaram o defensor. E é exatamente como a gente tem que definir o Danilo, um defensor. Aonde colocarem ele ali na parte da defesa, ele dá conta do recado. Então,
Muito bem-vindo, Danilo. Vai dar muitas alegrias pro Flamengo, pelo menos é o que a gente espera. Muito boa chegada, na minha opinião, uma grande contratação do Flamengo, que tá correndo para inscrevê-lo já para a Supercopa no domingo. Então, caso consiga fazer isso até sexta-feira, ele fica à disposição. Muito provavelmente não como titular, mas já fica à disposição. Antes da Supercopa do Brasil, tem Flamengo e Sampaio Corrêa no Maracanã, hoje, às 9h30 da noite. Hoje, porque o vídeo sai na quinta-feira. E o Flamengo, apesar da casa cheia, com muita venda de ingresso, expectativa aí de 55 mil ingressos, 55 mil pessoas presentes no Maracanã, lotado, porém com um time misto. O Felipe Luiz pretende poupar alguns jogadores para que tenha o time completo, o time total, na final da Supercopa do Brasil. E aí vamos ler aqui a expectativa de escalação do Flamengo. Vamos ler o trechinho aqui. Flamengo definido para encarar o Sampaio Corrêa nessa quinta-feira. Após o último treino, o técnico Felipe Luiz deve mandar o mais querido a campo com a provável escalação. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Gerson, Plata, Michael e Bruno Henrique ou Juninho. Então, pelo visto, não vai poupar muita gente não, tá? É misto com bem poucas peças aí alternativas. A lateral esquerda, por exemplo, joga o Ayrton Lucas no lugar do Alexandro. De La Cruz, que não dá pra cravar que é titular hoje, mas a princípio é o meio-campo todo titular aí. Mas quem vai segurar um pouquinho mais é o Arrascaeta e o Alexandro principalmente. Fora isso, boa parte já à disposição. E o Cebolinha volta também a ficar à disposição. Pode ser que ele entre aí alguns minutos. E caso o Flamengo consiga estabelecer um bom resultado no primeiro tempo, ou faltando ainda algum tempo para terminar, é bem provável que o Felipe Luiz faça bastante mudança nesse sentido aí de poupar os jogadores. E vamos falar aqui. Aí lembrando que o Flamengo joga hoje, pelo menos no momento que eu tô gravando o vídeo aqui, que são 9h15 da noite de quarta, o Flamengo tá em 5º lugar no Carioca. O Vasco tava ganhando do Maricá até o último momento que eu olhei aqui. Flamengo em 5º, e aí precisando fazer o resultado para voltar ao G4 e entrar aí nas vagas de semifinal do Campeonato Carioca. E vamos falar agora aqui de premiação milionária da Copa do Brasil. Não é pouca grana não, ainda mais se a gente considerar que é um jogo só. Vamos ver aqui, ó. CBF informou sobre a premiação do campeonato da Supercopa do Brasil. Cada clube já tem direito de cara, só por participar, 6,05 milhões de reais. E além disso, o campeão ganha mais $1 milhão. E aí que equivale a mais ou menos aí 6 milhões de reais também. Ou seja, o campeão leva 12 milhões de reais por um jogo. E o segundo lugar também não fica muito para trás, com metade desse valor, fica com 6 milhões de reais. Muito legal, tá? Não esperava que fosse tanto por um jogo, por isso é que cada vez mais se dá mais importância à Supercopa do Brasil. E agora vamos dar as atualizações aqui de Jorginho e Vitão. Primeiro falando de Jorginho, que se aproximou mais do acerto com o Flamengo, em relação a Flamengo e Jorginho, salários chegando aí no meio termo de aproximadamente 2 milhões de reais, que era o que já vinha sendo dito. Porém, o que vem sendo noticiado é que o Arsenal já sinalizou que libera. Só que até agora não saiu nada de rescisão, e a informação é que o staff do Jorginho ainda tem alguns pontos a definir sobre questões financeiras de rescisão com o Arsenal. Porque não é simplesmente assinar, rescindiu, tem as questões aí de salários. Normalmente é negociada uma multa e um valor a ser pago, normalmente do clube para o jogador, e isso ainda não está 100% definido, além dessa pequena diferença ainda entre pedida do Jorginho e o que o Flamengo ofereceu. Então,
Como a gente já tá chegando perto de sexta-feira e não saiu nada concreto ainda sobre acerto, sobre liberação do Arsenal, vai ficando cada vez mais apertado esse tempo, porque a janela fecha no dia 2. Agora, existe ainda uma brechinha aberta nessa janela, que é a questão de, se de fato o Arsenal liberar o Jorginho do contrato e rescindir, pro Flamengo trazer o Jorginho não precisa ser dentro da janela, porque ele vai ser um jogador livre. Então tem esse fator ainda. Caso não seja uma transferência direta entre Arsenal e Flamengo, o Flamengo não precisa contratar, oferecer, anunciar ele até o dia 2, é o dia da janela. Ele pode fazer isso fora da janela, porque o Jorginho vai ser um jogador livre no mercado. Então, para fazer a transferência direta vinda do Arsenal, o Flamengo teria que correr, mas se houver algum tipo de acerto para rescisão, o Flamengo ganha um pouco mais de tempo pro anúncio de Jorginho. E agora vamos falar de Vitão, que a última atualização é que tá bem morno o negócio. Os dois lados aí da corda chegaram a um ponto que ninguém tá flexibilizando muito. O Inter não aceita baixar a pedida, Flamengo não aceita subir em nenhum centavo mais a proposta, e a tendência é que o Flamengo aposte no garoto João Vitor. E no vídeo de ontem eu falei Vitor Hugo umas 3 vezes, mas o garoto João Vitor é o Flamengo optando por essa solução caseira, caso não tenha uma grande reviravolta nos próximos dias pelo Vitão. A tendência é que João Vitor integre o elenco do Flamengo e faça parte aí dessa linha de zaga do time profissional. Beleza? Hoje era isso, lembrando vocês para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho, para compartilhar com os amigos e com a família, comentar o que você acha sobre tudo isso que a gente falou aqui no vídeo de hoje, e também me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Tem uma novidade, vocês devem ter visto desde o vídeo de ontem, que tem aqui o Pix do Lucão, para quem quiser me dar uma moral, me dar uma ajuda, um incentivo aqui pro canal. Qualquer valor é bem-vindo e agradeço demais. E quem mandar, eu vou falar o nome aqui no vídeo agradecendo. Então, pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.